após os bombardeios perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, inclusive o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, disse que a situação na área é grave e, diante do Conselho de Segurança da ONU, o argentino pediu que uma missão da agência vá até a central, que seja autorizada a ir até Zaporizhzhia, e se porventura venha acontecer algum tipo de acidente nuclear, o custo, né, de vidas humanas, o custo ambiental, ele é altíssimo. E essa contraofensiva, que a gente não viu nenhum avanço significativo, ela está acontecendo naquela região ali onde está sendo travada essa batalha, é onde está a crise da usina nuclear de Zaporizhzhia. Recapitulando para o telespectador, a Rússia posicionou diversas de suas armas, lançadores de foguetes, entre os 6 reatores nucleares de Zaporizhzhia. E a Ucrânia não pode, então eles atiram foguetes e artilharia a partir dessa usina nuclear e não podem receber e não recebem fogo de volta, porque se os ucranianos fizerem isso, eles vão destruir, eles podem provocar uma catástrofe nuclear. Então o que os ucranianos estão fazendo? Eles estão bombardeando os russos na troca de turno, porque não dá para ficar sempre a mesma tropa. Quando a tropa sai da usina para entrar outra, eles bombardeiam a linha entrada da usina. Isso já foi, só que já atingiu hoje uma estação de bombeiros ali perto foram pelo menos 5 bombas já atingiram essa usina nuclear hoje. Não houve vazamento de radioatividade. Mas a gente tem que lembrar que tem 2 cenários: a explosão de um reator nuclear e o vazamento de radioatividade. O que é a explosão de um reator nuclear? É quando todo o equipamento que resfria aquele material nuclear, ele para de funcionar, aquele material radioativo, ele derrete, você tem a chamada meltdown, e aquilo explode. É a mesma coisa que aconteceu em Chernobyl. E a gente não está falando, coitados do pessoal de Zaporizhzhia, não é. Aquilo vai criar uma nuvem nuclear que pode ir para qualquer lugar da Europa, para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, dependendo de onde tiver o vento. Pode ser uma catástrofe que abrange a Europa, qualquer parte da Europa. É muito grave. Bom, professor, a gente fala muito sobre democracia aqui no Brasil, ainda mais nesse período eleitoral. Falamos sobre liberdade de expressão, e o que a gente está vendo acontecer na Rússia, na Ucrânia. A gente tem a história, por exemplo, da jornalista russa, a Marina Ovsiannikova, que foi colocada em prisão domiciliar até novembro de outubro. A decisão nesta quinta-feira, em uma sessão fechada de um tribunal de Moscou, faz parte de uma investigação criminal que pode levar a repórter à cadeia. Vamos relembrar, ela é acusada de ter desacreditado o exército em julho, quando levantou perto do Kremlin uma faixa acusando as forças russas de cometer crimes na Ucrânia. A gente não tem noção do que é isso, né? Ou do que está acontecendo em território russo. As informações não chegam completamente, tá? Há um dado que é da psicologia do povo russo. O povo russo, como todos os povos, não gosta de um certo tipo de comportamento, mas eles potencializam isso ao máximo. Que comportamento é esse? Aquilo que se chama traição. A traição, para qualquer povo no mundo, é desejável, mas despreza-se o traidor. O russo não gosta nem da traição propriamente dito. Eles têm verdadeira ojeriza pela ideia do traidor. Aí você tem o caso dessa jornalista. Ela estava exercendo o seu direito, sim, como jornalista. O que mostra que é uma medida autoritária no momento de guerra. Resta saber, essa medida autoritária é do comportamento do governo russo? Eu vejo que sim. Mas a guerra potencializou isso ao máximo, ao ponto de colocar todos aqueles que possam, de alguma maneira, reduzir ou fragilizar ou enfraquecer a ação russa, é analisado como traição, e ela vai sofrer as consequências disso. Não estou dizendo que é justo, estou dizendo que esse é o quadro que se apresenta. E olha esse momento, ela tira um papel do bolso e ela tenta mostrar para quem está filmando, e automaticamente os seguranças colocam a mão para que você não consiga ler, e ela vai movimentando o papel para que a imprensa tenha acesso. Logo depois, os próprios repórteres são obrigados, os cinegrafistas são obrigados a sair do local, Kawaguchi, para evitar justamente o registro do que estava escrito naquele papel.
Exatamente, não lembro exatamente quais são as palavras, mas era outra mensagem aí que defendia a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E graças a Deus, ainda bem que existem mulheres como essa jornalista que resolveu, ela provavelmente acabou com a vida dela aqui, e ela para denunciar para os russos o que realmente está acontecendo no campo de batalha. Dentro da Rússia, que é um país muito fechado, as pessoas acham que a Rússia está sendo bacana, que está acabando com o nazismo no mundo, está ajudando lá a Ucrânia, né? É isso que eles pensam, que é um absurdo completo, é uma guerra da informação que o Kremlin faz. E, graças a Deus, existem pessoas como essa russa que tentou trazer a verdade para o público russo. Ela foi enquadrada numa lei que quem falar mal do regime russo pode pegar até 15 anos de prisão. Aí o pessoal fala, mas o presidente Vladimir Putin tem 80% de aprovação. Assim é fácil, né? Se você fala que alguma coisa contra ele, você vai em cana. E aí a gente está vendo, por exemplo, a tentativa da Ucrânia de retomar a sua vida, né, no meio dos bombardeios que acontecem no sul e no leste da Ucrânia. Por exemplo, o McDonald's começará a reabrir alguns dos seus restaurantes na Ucrânia nos próximos meses, um símbolo do retorno do país devastado pela guerra a algum senso de normalidade e uma demonstração de apoio depois que a rede de fast food americana e outras deixaram a Rússia. O McDonald's fechou 6 restaurantes, ou melhor, seus restaurantes ucranianos após a invasão da Rússia, mas continuou a pagar mais de 10 mil funcionários no país. Tem um simbolismo por trás disso, né, professor? A razão econômica também vige, né? Porque já que eles já estão tendo os custos para manter os salários dos funcionários, então arrisca-se. Mas a simbologia é de que o Ocidente continua apostando na Ucrânia. Só para fazer um comentário, para ver a importância do que essa jornalista fez, o russo ele não consegue entender o que é uma mídia independente. É curioso, o Kawaguchi deve ter visto isso nas suas andanças, quando você tenta falar para um jornalista russo que você vai fazer uma entrevista para um canal, para alguma coisa, ele fica, e é uma rede de TV ou uma rede de rádio, ele diz, tudo bem, e o governo, o que acha disso? Eles não conseguem entender o que é uma mídia independente. Ele não consegue entender empresas privadas, porque sempre tem que ter a vinculação com o Estado e uma autorização mínima que seja do governo, mesmo que seja para fazer crítica. O que essa jornalista fez, ela deu um salto. Essa é a razão, inclusive, pela qual, ou até mesmo, ela vai ser enquadrada como traidora. E ela vai sofrer as consequências da traição, da perspectiva russa. Não estou dizendo que ela é uma traidora, o que mostra a grandeza do que ela está fazendo. Mas a questão que fica ela se posicionou contra o governo russo no momento em que os russos estão sendo acusados ou foram acusados de cometer crimes na Ucrânia. Mas esta é uma guerra em que os crimes estão sendo produzidos de todos os lados. Olha que coisa curiosa. Os russos colocaram armamentos entre as usinas de Zaporígia, a usina nuclear, entre os reatores da usina de Zaporígia. Perfeito. O que eles estão fazendo com isso? Eles estão colocando em risco a segurança da Europa inteira. Eles estão fazendo ali um guarda-chuva que, dentro da perspectiva da guerra, isso não é ilegal, isso é crime. Só que tem um detalhe, eu tenho a impressão que foi a Anistia Internacional que identificou 19 regiões na Ucrânia em que os ucranianos também estavam fazendo algo semelhante, colocando famílias e crianças, tal qual você identificou em outros momentos, aqueles contenciosos entre o Hamas e Israel, em que Israel bombardeava e o pessoal do Hamas dizia assim na faixa de Gaza, mas espera aí, eles estão atacando crianças. O que Israel identificava? Nós não estamos atacando crianças, nós avisamos onde iríamos atacar, só que vocês colocaram as crianças para fazer escudos humanos. E vocês faziam o disparo de mísseis e colocavam como depósito de armamentos em lugares que não poderia colocar. Vocês fizeram de escudos humanos. O que nós fazíamos? Avisávamos que iam atirar, dávamos o tempo para retirar as pessoas e depois atacavam, porque ali estavam armamentos sendo depositados. E é dali que saíam os rockets que eram lançados contra Israel. É curioso como a gente percebe o erro e o crime sendo cometido pelos dois lados, mas com uma diferença. A forma como a Rússia está utilizando as usinas para criar um guarda-chuva e um impedimento de bombardeio,
Isso reflete sobre toda a Europa, como inclusive sobre até a própria Rússia. Sobre até a própria Rússia, porque essa nuvem pode ir para a Rússia, se porventura explodir o reator. Pode ir para todos os lugares. É um erro e um crime que está sendo cometido. Voltando para a questão e já encerrando a questão da nossa jornalista. Os atos que estão sendo feitos são atos que só poderão ser julgados ou avaliados adequadamente ao final dessa guerra. Até esse momento, todos os crimes estão sendo cometidos. Acredito eu que está sendo feito de uma maneira potencialmente mais alta por parte da Rússia, porque eles invadiram o território ucraniano. Bom, sobre esse posicionamento do McDonald's pagando os funcionários, essa tentativa de retomar, o pano de fundo disso, ou melhor, o que está por trás disso é porque é uma empresa americana, Kawaguchi? Olha, o que eu queria testemunhar, William, é que quando eu fico feliz, porque eu estava lá, eu vi um McDonald's, falei, pô, que legal, me dei bem agora, né? Aí cheguei lá, estava fechado, né? Porque era difícil se arrumar lugares para comer quando estava fazendo a cobertura lá. Mas eu acho que sim, eu acho que é uma questão simbólica. Muitos ucranianos, eu comentava isso com os ucranianos, falavam, pô, mas o McDonald's aí, né? A pessoa não fechou, né? Aí eu acho que é um gesto simbólico. Eu acho que eles até podiam ter feito isso antes em algumas cidades, por exemplo, em Lviv. Os restaurantes começaram a abrir aí no meio de abril, em maio, já tinha uma série de restaurantes funcionando. Eu acho que o americano demorou um pouco para tomar essa atitude. Eu acho que ele podia ter reaberto em algumas cidades, em Kyiv, que é a capital, não tem sentido aquilo ficar fechado. Existe uma avenida principal lá que tem as maiores marcas ocidentais, o McDonald's, o KFC, diversos desses lojas de grife, e aquilo não está sendo bombardeado. Eles deviam ter, do ponto de vista deles, de guerra da informação, eles já deviam ter feito isso há muito tempo. Então, mas a gente está falando de praticamente 6 meses de salário, né? Já que os 10 mil funcionários estão recebendo esse dinheiro. Algum tipo de subsídio do governo americano seria possível? Eu acho que sim, eu acho que até dá... eu não tenho essa informação 100%, mas eu acho que está sendo, pelo que eu ouvi falar, estava sendo bancado pela própria empresa, por uma empresa privada, o McDonald's. Mas se a gente pensar em subsídio americano, a gente está falando em 54 bilhões. Desses 54 bilhões, mais ou menos a metade aí é subsídio para manter o governo funcionando. A outra metade é arma, a outra metade é armamento, é você mandar pessoal para ser treinado. Mas tem uma grande fatia desses bilhões aí que é para fazer a Ucrânia continuar rodando. A estimativa é que eles precisam de cerca de 5 bilhões de dólares por mês para continuar rodando. Nos últimos dias, o USAID, que é o programa americano para enviar recursos aí para outros países em necessidade, anunciou uma liberação aí de pelo menos 3 bilhões. É uma liberação grande, mas se você vê a necessidade da Ucrânia, é menos do que eles precisam por mês para que o sistema continue funcionando. Aí você teve agora também a liberação de exportações de commodities, de grãos. Isso também deve ajudar um pouco a Ucrânia. Mas não vai ser fácil para eles continuar fazendo a economia rodar. Pelo menos 50% da população ucraniana deve chegar a um certo nível de pobreza daqui a um ano. Essa é a estimativa. E, professor Marcelo Suano, essa ajuda humanitária, ela vem muito também em função do estrago, né, que essa guerra está produzindo. Por exemplo, no número de refugiados, a gente tem um mapa agora, a gente bateu mais de 10 milhões de pessoas. Na verdade, são 10.623.910 refugiados. E é claro, a Polônia, essa porta de entrada para a Europa, com 5.269.285. Logo depois, a gente tem em território o russo, né? A fuga para território russo, talvez pela proximidade, por parentes, amigos, conhecidos, a mesma língua, enfim, 1.968.127. Seguido, depois, nós temos Hungria com 1.137.559, Romênia com 998.516. Logo depois a gente parte para a Moldávia, 565.449. A grande preocupação em relação à Moldávia, em função da região pobre e daquele ponto sensível da Transnistria. Nós temos ali uma coisa que sempre me chamou a atenção, e eu não sei
se o professor Marcelo Senhor não vai conseguir me responder. Por que apenas 16.685 refugiados para a Bielorrússia? Porque se nós olharmos o norte da Ucrânia e o leste da Ucrânia, ali existe uma... No leste, você entende que porque vão quase 2 milhões para a Rússia. A proximidade é muito grande, laços familiares, etnicamente há muitos russos ou descendentes de russos diretos ali naquela região. Apesar de, é importante dizer, é muito comum você encontrar russos que tenham avós, tios, ucranianos, e ucranianos que têm avós, tios, o que quer que seja, russos, porque a proximidade entre os dois povos é muito grande. São povos de origem comum, por mais que tentam dizer que não, são povos de origem comum. Mas a questão da Bielorrússia, apesar de ter também essa proximidade étnica, é óbvio que ali você tem o inimigo, o amigo mais leal da Rússia e o inimigo mais acertado contra a Ucrânia, porque, inclusive, quando foram feitos exercícios militares, foram feitos em território bielorrusso e todos fizeram de conta que não estavam vendo que dentro dos exercícios militares que estavam feitos em território bielorrusso, havia a hipótese de invasão da Ucrânia pelo norte. Ou seja, não há como aquele pessoal do norte da Ucrânia, que é mais europeizado, olhar para a Bielorrússia e identificar como uma saída estratégica ou como um campo para refúgio, porque ele sabe da proximidade da Bielorrússia com a Rússia. Inclusive, eles não vão ser recebidos adequadamente, eles podem ser recebidos, eles não vão ser recebidos como refugiados, tal qual se encontra na Europa, eles vão ser recebidos como fugitivos, praticamente, ou vão tentar verificar de que maneira eles podem ser deportados. Não se acredita que a Bielorrússia vai receber esses ucranianos tal qual os outros povos recebem refugiados. Eles não vão receber dessa maneira. Eles podem receber até como inimigos potenciais. Essa é a grande razão. A Bielorrússia é aliada estratégica da Rússia e é inimiga estratégica da Ucrânia. Ponto. Por isso, ninguém vai arriscar nesse inimigo estratégico. É um território que não tem nenhum atrativo para a Ucrânia. Não existe. Essa população flutuante dentro do território da Polônia, eu não sei até que ponto isso produziu um desgaste dentro da Polônia. Nós estamos falando de 6 meses e 5.269.285 pessoas. Provavelmente essas pessoas não ficaram na Polônia. A gente tem muito isso em função de Lviv, né, da proximidade com a fronteira e de ser uma rota mais fácil, né, Kawaguchi, para você chegar a outros países da Europa? Sim, esse fluxo de refugiados, mesmo que muitos deles já tenham deixado a Polônia, ele está sendo muito pesado para a Polônia. A Polônia, antes da guerra, já estava lidando com o que a gente lidou no Brasil aqui há um tempo, que era a reforma previdenciária. Eles estavam justamente criticando o seu governo por dar muito subsídio aí para quem estava recebendo pensões. E aí você recebe mais de 5 milhões de refugiados que vão precisar de apoio financeiro. Ficou muito pesado. Tem propaganda russa criando grupos de Telegram fake, dizendo que estão pessoas que já promovendo ódio contra os ucranianos, e eles se valem principalmente da história, né? Ou seja, grupos nacionalistas ucranianos massacraram grupos poloneses, e aí a gente falou de genocídio antes, a gente pode falar de genocídio naquela época da Ucrânia, porque eles mataram grupos por serem poloneses, e estamos falando de milhares de pessoas civis. Então existe um rancor grande com os ucranianos também. Mas dito isso, os poloneses, eles se veem no lugar dos ucranianos, porque eles já foram invadidos pela então União Soviética. Então eu posso dizer com certeza que o apoio da Polônia a Ucrânia continua muito forte, continua praticamente igual desde quando começou a guerra. Com todas essas ressalvas que eu fiz, eles sabem o que a Rússia é capaz de fazer, então eles vão continuar apoiando esses ucranianos por muito tempo. Porque, Sônia, são mulheres e crianças, né? Olha, é curioso como a história da Segunda Guerra, ela moldou um espírito daquela região inteira. Olha que coisa curiosa. A Polônia sabe o que é ser invadida por uma União Soviética.
que acaba atribuindo essa herança à Rússia, colocando como se o russo tivesse o mesmo comportamento, os mesmos objetivos da União Soviética. De vez em quando uma autoridade russa comete o deslize de criar no imaginário coletivo que é isso que eles querem, restaurar o Império Soviético. Mas os ucranianos também viveram isso. Porque quando se fala do genocídio, aí sim genocídio, que ocorreu na Ucrânia, esse genocídio foi nada mais nada menos que uma decisão deliberada de um georgiano, que era o Stalin, em nome da União Soviética, que fez com que, logo depois daquela coletivização e da revolta que os ucranianos tiveram em função do que estava, morreram de fome e chegaram ao canibalismo para sobreviver. Então são dois povos que sabem o espírito de que é ser invadido por um povo, como um povo tão incisivo como foi o soviético e agora o russo.